capítulo 11, Recursos de ensino, do livro do curso de preparação para evangelizador infanto-juvenil. Recursos de ensino são todos os materiais ou condições que estimulam a criança, predispondo-a à aprendizagem. Quando estes recursos são utilizados de uma maneira adequada, podem contribuir para motivar e despertar interesse, ilustrar noções abstratas, auxiliar a capacidade de observação, aproximar a criança de situações normais e desenvolver experiências concretas. Classificação dos recursos. Os recursos estão classificados em visuais, auditivos, audiovisuais, recursos naturais, recursos da comunidade e recursos humanos. Utilização dos recursos. Para escolher um recurso, deve-se levar em conta a natureza do que está sendo ensinado. Determinado tema necessita de certo tipo de recurso, como slides ou cartazes, enquanto outro tema será melhor desenvolvido usando os próprios recursos da natureza. Ou seja, cada um de nós, quando for preparar a sua aula, deve pensar no recurso que esteja bem adequado ao tema a ser desenvolvido, para que assim possamos chegar aos corações dos pequeninos. Entre os recursos existentes para atender à sua finalidade, os mais indicados para o trabalho de evangelização em classe são os seguintes. Nós temos o teatro infantil, que pode ser feito através das marionetes, dos fantoches, das sombras, onde são explorados os personagens, chamando a atenção das crianças para o tema a ser desenvolvido. Assim como também temos os discos infantis, que contam com as histórias, as fitas gravadas, os CDs, os slides, o retroprojetor, os filmes, os desenhos. Todos esses são recursos que nós podemos utilizar e variar conforme a aula, conforme o tema. Para que possamos ter uma ideia de como nós podemos produzir, confeccionar fantoches, bonecos, de maneira simples para utilizarmos como um recurso de ensino em nossas aulas, vamos acompanhar a nossa evangelizadora Juraci, que trará para nós alguns exemplos, algumas maneiras de como realizar a confecção desses fantoches ou bonecos, para a nossa aula. Vamos lá, Juraci? É com você. E aqui estão fantoches simples para contação de história e apresentação de uma aula. Então, nós temos aqui Moisés, Jesus e Kardec. Então, eu utilizo esses 3 bonecos para contação de história da aula a respeito das 3 revelações. É muito simples de fazer, eles têm os 2 lados iguais, E como é que eles são feitos? O que eu preciso para fazer esse tipo de fantoche? Preciso de um palito de sorvete ou qualquer coisa que me dê uma sustentação. E eu preciso de figuras iguais. Então, eu vou usar 2 figuras, vou recortar nessas 2 figuras. Eu posso imprimir ou desenhar.
colo uma atrás da outra e faço a introdução do palito aqui. E isso é colado com a cola branca. O papel vai ficar muito frágil, vai ficar mole. Então, eu coloquei no meio mais umas outras 2 folhas de sulfites na hora de colar, para colar junto, para que desse sustentação. Então, é um material simples, mas que dá bastante resultado para fazer aí a contação de história, né? Basta aí usar a criatividade e contar. A criança, ela adora todo tipo de novidade e ela presta atenção, principalmente as menores na faixa de 3 a 5 anos. Alguém já desejou ser a fada madrinha de alguém? Olha só, aqui com material muito simples, são palitos de churrasco e umas fitinhas de embalagem ou tecido, qualquer coisa. Então, serve também como acessório para a contação de histórias. Aqui nós temos um brinquedo muito simples e fácil de se fazer. Foi usado tampinhas de garrafas e um elástico para prender e dar mobilidade nele. Um outro potinho plástico, pintei o rostinho deles. Os bracinhos também, da mesma forma que as pernas. E aqui nós temos um chapéuzinho. Então, uma coisa muito simples, um brinquedo muito simples. E que as crianças se divertem bastante. Aqui nós temos a apresentação de um caminhão, né? Com tampas diferentes, embalagens diferentes, né? Basta usar a criatividade, pintar e isso tudo vira uma diversão. E essa é uma atividade para se fazer, inclusive com as crianças, ajudá-las com os materiais a montar e cada um personaliza da melhor maneira que achar. E como a música é importante, não é? Como nós já vimos, ela tem uma importância fundamental em nossa vida, para a nossa harmonia, para a nossa elevação. Então, que tal nós acompanharmos também o vídeo da nossa evangelizadora Juraci, que vai nos mostrar como podemos fazer de maneira simples e prática alguns instrumentos. Aqui para uma aula de música, nós podemos aproveitar uma garrafa PET e cortar. Não sei se dá para ver direitinho, ela em algumas pétalas. Aí eu fiz diversas pétalas dessa, dobrei uma sobre a outra, coloquei aqui algumas sementes para fazer um som. Ela não vaza, tá bem encaixadinha, né? E dá para fazer o seu som. Isso aqui também é uma coisa muito simples que você pode utilizar para fazer o seu som e assim criar uma aula a partir de coisas simples. Esse aparelho, por exemplo, você pode usar um rolo que é de papel toalha, cola dos 2 lados, fecha bem e coloca dentro sementes, qualquer coisa que possa emitir som. Pode pintar, pedir para as crianças pintarem, fazerem seus próprios instrumentos ou colar revistas, gibis e criar. É só deixar por conta das crianças que elas criam com bastante facilidade. Além desses recursos, hoje nós temos os nossos recursos que estão sendo utilizados de forma mais atualizada no sentido da nossa necessidade. As aulas online, onde nós utilizamos aulas através do Zap, das videochamadas, das várias plataformas como Facebook, como Skype, como o Google Meet.
utilizamos as plataformas para estarmos levando a todas as famílias a evangelização infantil, o Evangelho de Jesus. Então, atualmente, nós temos esses recursos que estão sendo bem utilizados. E uma coisa muito boa deles é que nós estamos tendo um alcance muito grande, né, de pessoas através dele. E isso nos deixa muito felizes, porque assim o Evangelho de Jesus é divulgado para o maior número de pessoas. Retenção do conhecimento. No processo de aprendizagem, na utilização dos recursos citados, sobretudo orais e visuais, deve-se levar em consideração ainda que a porcentagem de retenção do conhecimento é variável, conforme nos dá conta os quadros e indicadores seguintes. Então, dentro desse processo de aprendizagem, depende muito de cada pessoa. Tem pessoas que aprendem melhor de uma maneira mais visual, outras de uma maneira mais oralizada, outras juntando tanto o oral quanto o visual, e outras ainda são muito sinestésicas, que aprendem realmente através da vivência da situação. Então depende muito. É por isso que é importante nesse quesito estarmos observando muito a turma e prestando atenção em cada um deles, da maneira que cada um aprende melhor, porque assim poderemos disponibilizar os recursos, adequá-los conforme a necessidade da turma, conforme necessidades individuais, e assim possibilitarmos um aprendizado maior. Material didático. Entende-se por material didático todos os objetos que auxiliam o evangelizador em sua função educativa. O material didático pode ser utilizado como incentivação inicial para despertar o interesse dos alunos para o assunto a ser desenvolvido, no próprio desenvolvimento da aula ou nas atividades após a apresentação da matéria para a fixação da aprendizagem. Observação. Temos notado na evangelização, talvez pela falta que os evangelizadores sentem de material adequado para o assunto em suas aulas, uma tendência para superestimar a importância dessa falta. O acervo do material didático é custoso e demorado, demanda criatividade, tempo, organização e conservação. É uma aquisição progressiva ao longo dos anos de trabalho junto às classes da evangelização infantil. Todavia, é preciso não esquecer que o material didático em si nada vale sem o espírito do evangelizador para vivificá-lo e fazê-lo frutificar. Quanto à função do material didático, pode ser ilustrativo. É um material utilizado pelo evangelizador para tornar seu ensino mais atraente, mais compreensível, como, por exemplo, desenhos, gravuras, mapas, projeções e gráficos. E também pode ser de trabalho. É um material manipulado ou construído pelos alunos. Exemplos: mapas, moldagens com massas plásticas, gesso, recortes, desenhos, jornal, mural e etc. Dos materiais didáticos, os de emprego mais generalizado nas aulas de evangelização são os que relacionamos a seguir, como, por exemplo, a gravura, os cartazes, o flanelógrafo, lousa, giz branco e colorido, imantógrafo, caixa de areia, prancheta. Esses e tantos outros materiais podem servir-nos de apoio em nossas aulas, conforme a preferência da criança, conforme o tema,
Ou seja, há uma variedade muito grande de materiais e de recursos também, que podem nos auxiliar no desenvolvimento e na prática de nossa aula. Jogos e recreações. Definição: a palavra recreação provém do latim recreativo, recreatione, e significa, vulgarmente, o mesmo que recreio, divertimento, entretenimento. Deriva do vocábulo recreare, cujo sentido é o de reproduzir, restabelecer, recuperar. Recreação é a atividade física ou mental, a que o indivíduo é naturalmente impelido para satisfazer as necessidades físicas, psíquicas ou sociais, de cuja realização lhe advém o prazer. Segundo Joseph Lee, recreação não é simplesmente uma coisa de que a criança gosta, mas algo de que precisa para crescer. É mais do que parte essencial de sua educação. É parte essencial da lei do crescimento, do progresso através da qual ela se torna adulta. Para os jogos e recreações, existem vários tipos de objetivos. Porém, aqui vamos destacar alguns, tais como incentivar nas crianças o desenvolvimento do espírito de iniciativa e provocar-lhes reações prontas e adequadas às situações propostas. Proporcionar às crianças situações intensas de jogo que satisfaçam o desejo de movimento, como também o de dominar o ambiente e de medir-se diante de obstáculos e companheiros. Desenvolver a capacidade de observação, análise, julgamento e decisão. Oferecer aos alunos oportunidades para eliminar as causas de timidez e agressividade, consequentes do desajustamento ao grupo. Entre esses e outros, são objetivos importantes que revelam a importância do jogo e da recreação. Importância da recreação. A prática da educação vem nos últimos tempos sofrendo uma série de transformações decorrentes da nova maneira de compreender o educando. A escola passou então a promover o desenvolvimento integral dos seus alunos. Tal mudança de filosofia da educação pôs em destaque as possibilidades educacionais de um programa bem dirigido de recreação. As atividades recreativas, dessa forma, passaram a ser realizadas na escola, tornando-se parte integrante de seu currículo. É também por intermédio das atividades recreativas que a criança descarrega sua tensão emocional, libera a energia acumulada durante horas de inatividade e encontra o prazer e a alegria capazes de compensar a seriedade de certas tarefas a que é submetida. Finalidades da recreação nas aulas de evangelização. Oferecer à criança as oportunidades de que carece para a fixação de conhecimentos e informações. Atender às necessidades reclamadas por seu organismo, através de brincadeiras saudáveis e alegres, que favoreçam o desenvolvimento de hábitos e atitudes, honestidade, cooperação, cortesia, etc., realçados dentro do ensinamento doutrinário. Ampliar sua vida psíquica, proporcionando-lhe novas experiências. Estimular suas tendências gregárias, desenvolvendo-lhes os sentimentos de grupo e de solidariedade fraterna. Formas de recreação por classificação dos jogos. Os jogos classificam-se em jogos sensoriais, que atuam sobre os sentidos da criança, jogos motores. Os mais numerosos desenvolvem, segundo suas características, a força, a destreza, entre outros.
Os jogos psíquicos se subdividem em intelectivos, atuam sobre as qualidades intelectuais, como o xadrez, o jogo de damas e etc. Os afetivos. Nesses jogos, a criança experimenta prazer em provocar emoções. O valor dos jogos. Os jogos são valiosos pelo interesse que despertam nas crianças, ou pela alegria que elas experimentam na sua execução. Trazem ainda a grande vantagem de oferecer aos que deles participam excelentes oportunidades para o desenvolvimento físico, mental, emocional e social. Físico, através do exercício propriamente dito. Mental, pela expansão de alegria, pelas torcidas, pelos gritos. Emocional, aprendendo a ganhar e a perder. Social, respeitando a autoridade constituída. Exemplo, juiz, obedecendo às regras, competindo com honestidade, respeitando companheiros e adversários, etc. Exemplo de jogo ou brincadeira. Nós podemos pegar, por exemplo, e distribuir bexigas para cada criança e papeizinhos com perguntas que a gente queira fazer de acordo com o tema da aula e colocar dentro da bexiga. E aí aí as crianças enchem a bexiga, ou a gente enche a bexiga, ajuda, enfim, e põe uma música para que as crianças joguem as bexigas para cima, brinquem, se divirtam. E aí é um comando da evangelizadora ou de alguma outra forma, combina-se que se parar a música, estoura-se as bexigas, enfim, né? De acordo com como estiver a turma e a proposta da atividade. Aí então, estourando a bexiga, logo as crianças pegam as suas perguntas e aí a gente vai trabalhando com essas perguntas. Por exemplo, se a aula é sobre caridade, então o que é caridade? Como fazer a caridade? Quais os tipos de caridade que existem? Enfim, esse é apenas um exemplo, mas que muito simples e que diverte e ao mesmo tempo ensina, né? Nos dá uma abertura, um despertar para o interesse do tema, para o entendimento, né? Então aí a gente trabalha muitos valores, muitas questões importantes dentro do tema e fora do tema também, tá bom? Então este é um tipo de brincadeira, existem tantos outros, mas este apenas foi um exemplo para que a gente possa estar através desse exemplo, criando outras formas ou maneiras de colocar o jogo como apoio nas aulas da evangelização infantil. Outros tipos de atividades recreativas. São atividades paralelas à evangelização. Na verdade, essas atividades, elas são atividades que podem levar ao divertimento, à recreação em si, né? A oportunidade de dar vazão à criatividade da criança. Como, por exemplo, né, a modelagem, dobradura, pintura, colagem, desenhos, né? Tantas outras atividades que a gente pode desenvolver com a criança. Embora isso também seja bastante importante nós apontarmos que cada uma dessas atividades pode constar, sim, como um recurso para a aula, né? O que estamos querendo dizer aqui que fora as atividades ligadas aos temas da evangelização infantil, nós podemos também desenvolver essas outras atividades de uma maneira mais recreativa, mais levando a criança à diversão, né? E principalmente, como já falamos, a expansão da sua criatividade, como criança que é, né? Que precisa ter este momento em que ela extravase a sua criatividade, coloque suas emoções, sem de fato prender a um determinado tema, tá?
Algumas funções e valores da recreação são bastante importantes, porque trazem para a criança um crescimento e uma vivência muito importante no seu desenvolvimento individual e total, né? Assim como, por exemplo, a recreação nos dá a oportunidade de exercitar a alegria, a cooperação, a coordenação motora. Dependendo do tipo de jogo, né, e de atividade, podemos exercitar a memória, o respeito à autoridade, a imparcialidade, a boa atitude, tantas outras coisas que nos levam a compreender o quanto que o brincar, o jogar, o recrear são imprescindíveis ao desenvolvimento da criança, porque este é o trabalho da criança. O brincar exercita uma série de funções essenciais ao desenvolvimento infantil. É através do brincar que a criança desenvolve a sua parte cognitiva, a sua parte emocional, psicológica, espiritual, física. Ou seja, o brincar, ele ensina a criança a crescer. Ele promove o crescimento da criança de uma maneira global, atingindo todas as suas dimensões como ser humano que está e como espírito que é. Uma questão muito importante que deve ser levada em conta em relação aos jogos e brincadeiras, principalmente para nós evangelizadores que estamos tendo como matéria principal o Evangelho de Jesus, que nos ensina a sermos solidários, cooperativos, amorosos e caridosos, estarmos atentos aos jogos cooperativos, que é uma modalidade de jogo que, ao invés de criar um sentimento de competição, de ganho ou de perda, este tipo de jogo traz a sensação da união, de pertencimento, de cooperação, como o próprio nome diz, né? Jogo de cooperação. Então, é muito importante nós também utilizarmos ou adaptarmos os jogos de cooperação nas nossas aulas de evangelização infantil, porque eles estarão trabalhando a união do grupo, o sentimento de pertencimento, como já foi dito antes, a valorização de que cada um tem a sua importância, a sua qualidade e pode cooperar para que o grupo atinja um objetivo, e dentre outros também, né? O importante é que nós usemos e abusemos dos jogos de uma maneira saudável, de uma maneira fraterna. E nada melhor do que se utilizar os jogos de cooperação para isso. Que tenhamos um excelente momento junto das crianças, que tenhamos nós todos uma aula de muito amor, de muito carinho, que os recursos de ensino possam nos trazer um parâmetro, um apoio, mas que o amor, o preparo individual, o estudo, sejam sim a base da nossa aula. Então, que possamos, através de tudo aquilo que aprendemos até agora, criarmos esse vínculo de amor, de empatia com o nosso próximo pequenino que está ali na nossa frente. E que possamos levar a eles o sentimento de amor que Jesus veio nos ensinar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.